rezar em ação de graças a Santo Expedito, ação de graças às santas almas benditas, pelas almas dos aflitos e dos necessitados, ação de graças a Santa Catarina, a Nossa Senhora Aparecida e a São José, pela alma de Irene Enéas do Nascimento, por todas as almas, pela alma de José Antônio do Nascimento e pela saúde de Teresa Sartori Mendes, pela alma de Dona Ana Amélia Alvarenga, de Antônio Pereira de Andrade, Maria do Carmo dos Santos e Dalina Aparecida da Silva, pela alma de José Maria Monteiro, José Antônio Xavier Monteiro, Lourdes Aparecida da Costa, Vanderlei de Oliveira e Eduardo Souza Lima, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Antônio Degan, Aparecida Moro, Rosa Galana, Vitório Moro, Regina Rebelato e por todas as almas. Pela saúde e anjo da guarda de Paulo Honorato de Araújo, Luzineide Moreira, Matheus Araújo e Thaís Marcial. Pela saúde e anjo da guarda de Maria Moreira e família, Marineide Trindade, Tânia Meirelles, Tirso Meirelles, Daniela Pelizone, João Gustavo, Isabel Rocha, Marilene Oliveira e Lucas Castro. Ação de graças a Nossa Senhora das Graças, por graças alcançadas para Luzineide Moreira, pela alma de Cícero Rodrigues, Alzira de Araújo e Valdemar Pires de Oliveira. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele glória e poder através dos séculos. Palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos iniciar a Santa Missa na solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, cantando. Tá ligado? Ligou? Hoje também vamos rezar em memória, a meu pedido e também da família, do seu João Aureliano. Já falamos dele no domingo passado um pouquinho. Também vamos rezar para que Deus conceda bênção e saúde para Edna Matos, bênção e saúde para Maria Lara, para Jéssica, para Marilza Piacenti. Também bênção para o Rodrigo, que está lá em Bertioga. Deus dê saúde para ele, juízo também. Também rezar em ação de graças e pela saúde dos irmãos olivetanos, aqui da Colégio Olivetano. Mas especialmente rezar, agradecer a Deus, ação de graças, muita saúde para o Dom Bento Maria Pressoto, que é o diretor do colégio e é também o pároco da Nossa Senhora da Esperança. Não vamos esquecer que no dia 8 de dezembro nós temos às 7 horas da noite a missa da Imaculada Conceição. Domingo que vem já começa o ano novo litúrgico, o ano novo católico. Domingo que vem. E é o Advento Natal.
E no dia 8 tem essa celebração especial que é dedicada à Imaculada Conceição. 8 de dezembro. É dia santo, hein? Às 7 horas da noite. Também vamos rezar para que Deus dê muita coragem, inteligência, habilidade para o seu Cleison de Paula Souza, que foi nomeado pelo Papa para ser secretário da Congregação para os Leigos. Primeira vez na história da Igreja que um leigo é nomeado para dirigir a Congregação para os Leigos. Sempre era padre, sempre era bispo, ou freiras. Pela primeira vez na história, um leigo, que ele é de Minas Gerais, esse rapaz, é mineiro ele. Brasileiro, mineiro de Minas Gerais, foi nomeado pelo Papa para ser secretário de Estado da Congregação para os Leigos. Isso é um avanço assim brutal, né? Isso é muito bonito, né? Isso é perfeito, é o espírito da lei, né? O Papa cultiva o espírito da lei, do Evangelho, a lei da Igreja mesmo. É um espetáculo isso daí. Tomara que ele continue assim. E também vamos dedicar nossa solidariedade também para esse bispo de Belo Horizonte, bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira, que vocês sabem, há uns 10 dias, isso? Uma semana, sei lá quando foi. Semana retrasada, não sei. O bispo lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, aquele bispo novinho lá, Dom Vicente Ferreira, que foi o cara tirou o revólver no meio da missa para atirar nele. Não foi só um não, tinha 3 caras. Mas não conseguiu fazer nada, Porque o pessoal na hora lá foi uma muvuca no meio da missa lá. E não aconteceu nada. Mas é solidariedade para ele, né? Porque isso é um absurdo, né? É o fim da picada isso, né? Então fixemos nosso olhar para Jesus na cruz e vejamos o olhar dele, o olhar do amor. Obrigado, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Peçamos perdão, cantando as invocações, e ao mesmo tempo a gente vai fazendo a nossa revisão aí dentro de nós.
tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Por Ele amar, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos bendizemos, nós vos adoramos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Eita do Pai, só vós sois o Santo, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no teu amado Filho, Rei do Universo, quisestes instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E vamos ouvir agora o texto do livro, podemos sentar, o texto do segundo livro de Samuel, que nos conta o momento em que Davi é ungido. Isso é muito importante. O texto diz assim: e todos eles ungiram Davi, o povo Arel. Foi feita uma assembleia. Chamou todo mundo das tribos, das 12 tribos, e de fato o povo concordou com a escolha de Deus. Davi, se a gente fosse ver direitinho, jamais poderia ser rei. Primeiro que era pobre, não tinha idade, bagunceiro, malandrão, sossegado, jamais podia ser. Mas os reis vizinhos, todos eram homens bonitos, grandes, musculosos, aquela coisa maravilhosa. E todo mundo achando que Deus ia escolher uma coisa parecida, né? Lógico. Porque Davi ele resolve uma crise que vem lá do Êxodo. Não dava mais para governar o povo fazendo assembleia direta. Depois que não deu mais certo isso, Josué criou a confederação das tribos, representantes, uma espécie de conselho. Também não deu certo. E nada foi dando certo, nada foi dando certo. Então é quando surge essa ideia, né, da monarquia, que não vai dar certo também, nós sabemos, vai ser uma tristeza isso. O próprio Deus alertou o povo: olha, vocês querem esse negócio aí, mas vocês sabem que negócio não vai dar certo. Esse negócio eles vão ter que pagar mais imposto, agora vocês vão ter que pagar imposto para o rei, imposto para a rainha, imposto para isso, imposto para o cavalo do rei, imposto para a comida do rei, imposto para a casa do rei. Vocês vão ter que fazer. Vocês querem mesmo? Queremos. E aí então o critério de Deus abalou todo mundo, porque todo mundo estava esperando o bonitão.
um lindão, cara com aquela espadona, né? E eis que Deus chama quem? O Davi, que tinha uma porção de irmãos. Você sabe que Davi tinha uns 11 irmãos. Ele era o último. E Deus falou para Samuel: Samuel, você vai na casa de Jessé, lá em Belém, que é de lá que eu vou escolher quem vai ser rei. O Jessé, muito bobinho, foi, coragem, chegou lá. Chegou o primeiro, aquela coisa linda de morrer. O Jessé pensou, o Samuel pensou, deve ser esse. Deus falou, não, senhor, não é esse. Aí foi passando cada um mais bonito que o outro, mais forte. Passou os 11. O Samuel falou assim, Deus deve estar ficando doido, porque ninguém escolheu ninguém. Aí o Samuel pergunta para o Jessé, né, que é o pai, você tem mais algum filho? Ele falou, tem um maluquinho que está aí, ele é pastor, vocês vão ser pastor de ovelha, está lá no campo, lá, e todo mundo lambequento, tudo. Chama esse. E a Bíblia relata, né, que quando Davi, pastor de ovelhas, chegou na casa, é bonito esse relato. Diz assim, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo caiu. Não é derramou, não. Caiu sobre ele. Então Deus disse para o Samuel, depois de brigar muito com Samuel, porque você é muito olhudo, você só repara as coisas por fora, você só repara o que está por fora. Eu não sou assim. É esse daí. E assim foi. Ele resolveu uma crise braba. Ele conseguiu unir o povo inteiro. Porque ele deu a maior atenção aos pobres, né? Perdoou a dívida de todas as pessoas. Porque ele experimentou tudo, a pobreza também. Então ele conseguiu resolver isso, ele conseguiu unir o povo e foi o melhor governo que Israel teve. Nunca mais Israel teve governo assim. O melhor governo que Israel teve foi o governo de Davi. E todo mundo queria ser igual a ele, né? Todo mundo. Tanto é que quando Davi morreu, a esperança do povo é que ele voltasse. Ele voltasse. Então ele ficou sempre na memória, né, do povo. E ninguém foi igual a ele mesmo. Os filhos dele, tudo maluco da cabeça, morreram. O filho bastardo dele, Salomão, tentou ser igual ao pai, mas não deu certo também. Foi um homem muito injusto. Salomão foi um rei muito injusto. E assim foi por diante. Depois os outros foram vindo. Depois chegou um ponto também que não deu certo, dividiu. Reino do Norte, Reino do Sul. Aí a guerra ficou de uma vez. Mas Davi, ele foi o melhor rei de todos. Ele criou um modo de reinar. Criou um modo de reinar. Que é muito difícil, né? Ele só tinha esses pecados, né? Era mulherengo, não é verdade? Tanto é que o Salomão, que é filho bastardo dele, é fruto do adultério dele, né? E ele é punido por causa disso, né? Deus castiga ele por causa disso. Ser mulherengo, ser adultério. A mulher do Davi chamava Micol. Era uma moça lindíssima. Chegou uma hora, deu um pontapé nele. Quando Davi chegava todo em glória em casa, ele falava para a mulher assim: o que você está vendo, mulher? Ela falava: eu estou vendo uma criancinha de colo, mimadinha, pulando, feito um sapo em casa. Chegou um ponto que não dá para conviver mais, né? Enfim, estou aqui. Olha aqui. Aqui a história é de que não é só o Samuel que unge,
é o povo inteiro que escolhe o Davi. Olha a responsabilidade dele. Ele teve muito, foi coisa boa. 40 anos. Do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei de Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor. Mais bonito, todos são bonitos, mas esse é lindíssimo demais, né? Sobre a felicidade de ir para o templo, né? Que isso acontecia com ele quando ele era pequeno, nas festas da Páscoa, né? Todo mundo ia para Jerusalém. E as crianças, quando o pai e a mãe falavam: olha, vamos se arrumar, porque a semana que vem a gente tem que ir para a festa da Páscoa em Jerusalém. As crianças ficavam pulando de alegria, né? É como se fosse um passeio, uma coisa assim. E Davi escreveu isso, relembrou esse fato, né, na sua vida. E disse que, na verdade, é assim que a gente tem que se sentir, né? Sentir alegria quando a gente vai se reunir para rezar juntos. Sentir alegria quando vai na missa, se rezar, né? Sentir alegria. O Salmo diz assim: que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém, a cidade edificada, um conjunto belíssimo de prédios, né, de templo. Para lá, para Jerusalém, sobem todas as tribos do Senhor, para celebrar o nome do Senhor, segundo o costume de Israel. Ali está o verdadeiro tribunal da justiça. Ali estão os tribunais da casa de Davi. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, todos. Eu tenho que falar um pouquinho aqui para eu entender a carta aos Colossenses. Colossos, sabe que fica na Turquia, né? Tem a Turquia, está vendo a Turquia? Olha a Turquia. Colossos fica no sul, lá do oeste da Turquia. Existe até hoje, né? Chama Horácio. Hoje, Colossenses. E você sabe que fica perto de Laodiceia. Achou Laodiceia, você acha Colossos. Ali foi formada uma igreja, uma comunidade, formada por um homem muito amigo de Paulo, chamado Epáfras. Esse homem formou essa comunidade. Pediu orientação para o Paulo deu as orientações, porque o Paulo andava pela região da Laodiceia, aquela região ali, o sul da Turquia. E então Paulo deu orientação, formou a comunidade. Comunidade bonita, cheia de fé, etc. Uma beleza de comunidade, né? Aí o Epáfras
Epáfras vai atrás do Paulo e diz: eu estou com um pepino na mão. Aquela comunidade, Deus me livre, guarde, mudou tudo o jeito. É aquela velha história, né, gente? A sedução para sair da igreja, a sedução para se afastar da igreja. A coisa era tão sem vergonha, a conversa, que tinha gente que chegava e encontrava você assim e falava: ô, tudo bem? Ah, César, menino, encontrei um Deus que é maravilhoso, dá de 10-0 no seu. 10-0 no seu Jesus aí. Traz a mulher amada em 3 dias. O pessoal que você tem que pagar antes. Era assim a coisa. Aquela competição, né? Sabe aquela coisa? E faziam de tudo, eram umas coisas tão absurdas. Está lá na Carta aos Colossenses. Aquelas coisas absurdas assim. E sempre colocando Jesus para baixo, né? Sempre. O Deus que é melhor. Encontrei esse daqui, ah, beleza. Tudo que você pedir está ali, Não. Isso começou a criar problema na comunidade, claro. Porque as pessoas começam a falar: bom, então não vale a pena seguir Jesus, então vou seguir esse coisa aí. E começa a comunidade a debandear. O quê? Não dividir, debandear mesmo. O negócio é debandear, né? Esse era o sentido ali, a situação. Então Paulo escreve uma carta e manda o Epáfras lá entregar e lê para eles. E nesse texto que você vai ler aqui, Paulo, cadê? Está aqui. Jesus, está aqui. É a fé dogmática. Porque vocês sabem que dogma é muito importante na vida da gente. Dogma é uma coisa muito importante. Porque o dogma não é uma fé qualquer, uma fezinha, assim, Não, o dogma é a referência para a fé. É uma referência. Então Paulo escreve, primeira coisa que ele fala: dogmatiza a fé. Por isso que ele vai falar aqui, quem é a cabeça da igreja? É Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Porque se vocês não se entenderem como corpo do Senhor, vocês não estão lascados, vocês não têm nada. Então ele vai falar: Jesus Cristo é a cabeça da igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Jesus é o princípio, Jesus é o primogênito. Ele vai falar de coisas dogmáticas e mexer na questão da igreja. Deixa eu fazer um comentário. Tem a ver, mas é muito longe, assim, mas o cardeal da Amazônia lá, o cardeal Steiner, né? Teve o congresso eucarístico. Ele deu uma palestra lá, menino. Ele falou sobre a Eucaristia. Rapaz, mas ele pegou a essência da Eucaristia, da celebração, dos celebrantes. E ele falou uma coisa muito bonita: o padre não é dono da Eucaristia. Não é dono da Eucaristia. E a Eucaristia que se torna intimista, aquela Eucaristia intimista, não serve, ele falou. A Eucaristia é o contrário. Você tem que carregar a Eucaristia, ter a Eucaristia para a ação. Bom, eu não sou dono do rito da Eucaristia. Eu não sou dono do rito. Aliás, a minha participação na missa é até bem pouca, né? Na verdade. Porque a única coisa que eu faço é o quê? É o perdão dos pecados no ato penitencial, né? É a consagração e é a oração de exorcismo ali, depois do Pai Nosso. Pronto, é só isso.
O restante, todos nós somos co-participantes. Os ritos iniciais você pode fazer. Convidar o povo para rezar o Glória, você pode fazer. Convidar o povo para rezar o Pai Nosso, você pode. Qualquer um pode fazer. Então, mas o que está acontecendo, aquele alerta é isso, né? Está havendo uma... Como é que se fala isso? Como é que é o nome disso, gente? Então, assim, pegando a Eucaristia e puxando só para a figura do padre, excluindo a igreja, excluindo a Assembleia, excluindo os leigos, excluindo os ministérios, excluindo todo mundo. Isso é mentira, isso não é verdade. É um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Mas que existe, existe, você sabe que existe. Ainda hoje, para vocês terem uma ideia, essa gente aí que eu estou falando, para mim são uns... Não vou nem falar aqui porque não dá hora. Se uma mulher subir aqui em cima, misericórdia. Mulher... Você já imaginou? Que coisa horrorosa, né? Coisa horrível. Mas então, desculpa atrapalhar vocês aí. Leia a teologia dogmática da fé que Paulo nos ensina. Melhor que ele não, viu? Pode até querer dizer que tem, mas não tem.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 23, o finalzinho lá, da Paixão. Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo para ele: você salvou os outros, salve-se a si mesmo, rapaz, se você é o Messias mesmo, o escolhido. Os soldados também caçoavam de Jesus, aproximavam-se dele e davam vinagre para ele beber. Se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, porque em cima da cabeça dele, Pilatos mandou colocar uma placa, em aramaico, em grego e em latim, escrita: este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Salva-te a ti mesmo e salva a gente aqui também. O outro, tomando a palavra, repreendeu esse outro malfeitor e disse para ele: você não tem fé, não? Você não teme nada? Você não teme a Deus? Ele sofre o mesmo suplício que a gente. Nós merecemos sofrer esse suplício. Nós estamos pagando pelo castigo das nossas ações. Isso é um castigo para nós, das nossas ações, dos nossos erros. Ele não praticou nada disso. Ele é inocente. E aí este que repreendeu o outro disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. E Jesus respondeu para ele: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Podemos sentar um minutinho só, vou tentar ser breve e rápido, porque a gente chega mais no final de ano, a liturgia da igreja nos propõe a antecipação do final do ano com essa festa, a festa de Cristo Rei, que é uma síntese para fazer uma revisão e uma projeção da nossa vida. É hora de começar a rever a vida, hoje, na festa de Cristo Rei. Rever a vida, avaliar a vida, projetar a vida para frente. Muitos séculos antes da igreja instituir essa celebração, os cristãos já chamavam Jesus de Rei, já chamavam Jesus de Cristo Rei. Os evangelistas relatam essa fala, mas a igreja demorou para fazer uma celebração específica para o mundo inteiro. É sempre assim mesmo, lógico. Primeiro o povo celebra e faz do jeito dele, etc. E depois vem a igreja que confirma e a igreja que alimenta.
Esse título de honra fez parte daquela religião do cristianismo que o povão cultivava. E também muitos mártires cristãos que lutavam contra o mundo injusto, que lutavam contra a dominação. Quantos mártires cristãos, diante da morte, da condenação e da morte, gritavam: "Viva Cristo Rei!" E eram assassinados, degolados, flechados. São Sebastião levou aquele punhado de flechada lá, mas cada flechada que ele levava, ele falava: "Viva Cristo Rei!" Estevão, primeiro diácono da igreja, um rapazinho novo, quando foi apedrejado pelos judeus, ele falava, morreu dizendo: "Viva Cristo Rei!" Joana d'Arc na fogueira. Depois daquela trama política entre a França e a Inglaterra, né? Entre os governos da França e da Inglaterra, que armaram aquela arapuca para a Joana d'Arc, e os reis da França e da Inglaterra condenaram a Joana d'Arc à fogueira. Ela, antes de morrer, ela diz o quê? Uma moça de 12 anos de idade, Joana d'Arc, batalha lutadora, né? Fez aquilo tudo. Antes de morrer, diz o quê? O padre leva a cruz processional, segundo o biógrafo, né, dela, leva a cruz processional, mostra para ela, porque era assim que se fazia, né, mostra para ela. E ela diz: "Cristo Rei, Jesus." E ela morreu falando Jesus. Pra vocês terem uma ideia. Então, essa noção da pessoa, da identidade de Jesus, de que Ele é o Rei, Ele é o Cristo, Ele está acima de tudo, já vem lá de baixo, já vem do povão, dos simples, dos mártires, dos pequenos. Essa é a verdade. É Gilles Michelet, o Daniel, o biógrafo da Joana d'Arc, né? O destaque, é um francês. O destaque de hoje, minha gente, o destaque de hoje é aquela placa ali em cima da cabeça dele. O destaque hoje é aquela placa que está ali em cima da cabeça dele, que quer dizer Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É olhar para aquela placa. O Evangelho de Lucas, hoje, capítulo 23, é o episódio dos momentos dramáticos da vida de Jesus. É uma cena cheia de violência, do começo ao fim. A violência além da cruz, outro tipo de violência, em todos os sentidos. A ambição, a competição, o uso de armas, chantagem, manipulação. É um texto dramático. O Evangelho da dramaticidade. É o escárnio. Jesus, antes de sofrer a morte, sofre os escárnios. Os escárnios faz parte da lógica dos reis, das autoridades e do povo que não é de Deus. O escárnio. Mas Jesus não. A lógica de Jesus não é o escárnio. A lógica de Jesus, como bem demonstra o Evangelho, todos os Evangelhos, Mateus e Marcos também, é a humildade, a gratuidade, é o silêncio. O silêncio
O silêncio de Jesus fortalece Jesus. É o que vai desencadear depois a verdade, a força da verdade, a ressurreição. Porque a força da verdade está na ressurreição. A força da verdade também está no sofrimento dele. A força da verdade também está no julgamento. A força da verdade também está no fato de Pilatos mandar escrever essa bendita placa. Mas a força da verdade que Jesus revela no final não são essas coisas. Esses são fatos históricos, dados históricos. É a ressurreição. A verdade que Jesus ensina em tudo ali revelado. Tudo que ele falou, tudo que ele fez. O silêncio dele é a integridade dele. Integridade. É a integridade. Todo mundo diz, você é isso, você é aquilo, você é pecador. Porque Jesus é perigoso. Nessa fase aqui, dá para ver que ele é perigoso. Todo mundo entende ele como uma pessoa muito perigosa, né? Mas ele é íntegro. Ele não tem duas caras, não. O silêncio de Jesus sempre traz à tona essa conversa sobre o silêncio de Deus. Porque Deus fica quieto nas horas mais dramáticas da vida da gente. Da vida do ser humano, da raça humana. Porque Deus fica quieto na Segunda Guerra Mundial. Porque Deus fica quieto na Primeira Guerra. Porque Deus fica quieto quando aqueles muçulmanos vão lá e jogam 3 aviões lá em Nova York. Sempre a gente quer saber assim, por que Deus não evitou isso? Por que Deus não ligou para os pilotos lá, ou ligou para o FBI na hora lá? E falou, vamos jogar 3 aviões lá, né? O silêncio de Deus sempre está presente na história. E isso aí é importante. Ele não fica em silêncio. E na sua vida pessoal, talvez nos momentos mais dramáticos que você tiver que passar, Deus vai ficar quieto. Mas parece que está quieto. Porque o silêncio de Deus é uma ação de Deus. O silêncio de Deus é uma ação de Deus. É a ação da integridade. O silêncio do Pai é porque ele confia em Jesus totalmente. Jesus sabe que não está sozinho. Na hora da dramaticidade da sua vida, se você pensar que você está sozinho, que Deus não confia em você, está lascado. Não existe. O silêncio de Deus é um assunto muito bonito, é um assunto complexo também, teologicamente falando, mas é um assunto que a gente tem que entender, é o agir. O silêncio é um agir por parte de Deus. O silêncio de Jesus é um agir necessário. No tribunal, vocês lembram, né? Pilatos ali, como é que é? Você é isso mesmo? Você fez isso mesmo? Você fez isso mesmo? Ele fica quieto. Por que você não fala? Você sabe que eu posso tirar você da cadeia, rapaz? Posso libertar você daqui? Eu sei que você não fez nada. É tudo inveja dessa gente aí, esse povo seu aí. Ele não fala nada. Porque aquilo é o agir de Deus. Necessário para algo maior, que é a ressurreição. O silêncio de Jesus é um agir necessário. Alguém viu Nossa Senhora se esguelando pelas ruas? Não.
Alguém vê Nossa Senhora com placa, no dia da sexta-feira da Paixão, mas é uma placa aqui abaixo. Vamos bloquear aqui a estrada, aqui, o caminho que vai levar para o Calvário, vamos bloquear. Não, tem. Ela, silêncio. A Madalena que está lá, as outras mulheres estão amparando a mãe de Jesus, silêncio. O João que está lá, um dos apóstolos, o único que sobrou ali, silêncio. Os outros manifestam silêncio também, ou se escondendo, ou fugindo, ou negando, ou fazendo isso ou aquilo. O silêncio é um agir de Deus. Por isso, São Lucas coloca os zombadores fora do diálogo. Os zombadores que passaram por Jesus, carregando a cruz pelas ruas da cidade, rumo ao Calvário, na Via Sacra, que manifestavam o desprezo por Jesus, exigindo que Jesus tomasse uma atitude. Não conseguem dialogar, falam tudo o que querem contra Jesus. Não consegue o diálogo. Lucas coloca essas pessoas isoladas. Fala o que quer, mas não tem diálogo. Os monólogos, não é diálogo, é monólogo. É engraçado que parece que o mundo vence, parece que aquela coisa, aquela ordem social vence porque Jesus fica quieto, a mãe fica quieta, os amigos ficam quietos, um corre, o outro foge. Dá a impressão que é isso. Os representantes da sociedade daquele tempo, Lucas destaca os chefes dos judeus, zombavam de Jesus. Junto com os chefes dos judeus, vêm os representantes do Estado, os soldados, polícia representando o Estado lá na antiguidade e até hoje. Os soldados, que também se juntam ao chefe dos judeus, para zombar de Jesus. O diálogo só acontece com os dois caras que estão do lado dele na cruz. Não é, dona Fátima? Só. O diálogo só acontece entre Jesus e os dois homens crucificados com ele. Esses dois jovens estão ali porque cometeram um grave delito gravíssimo. Sabemos hoje, através de muitos meios da ciência, que esses dois jovens pertenciam ao grupo de Barrabás. Que Barrabás é chamado de ladrão, mas ele não é só um ladrão, não. Ele é um agitador político. Ele é um cara que tem vontade de matar Pilatos. É um cara que tem vontade de matar os romanos. Roubava os soldados romanos. Esses dois pertenciam ao grupo dele, do Barrabás. Não são ladrão comum, não. São pessoas agitadoras, pessoas que se insurgem contra Roma, contra o poder romano. Representado ali, é lógico, pelo Pilatos. Certamente em cima da cabeça deles tinha uma placa também. A placa era só bandido. Porque a crucificação, a causa do porquê está sendo crucificado. Bandido. Os dois tinham em cima da cabeça escrito bandido. Lester, né? Bandido. Jesus tem uma placa diferente. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Você vê dois tipos, né? No diálogo ali. Você vê dois tipos.
O mais politizado, o mais inteligente, age como os zombadores. Você não é o Cristo? Salva-te! Salva-te a ti mesmo e salva nós também. Esse é o mais politizado. Ele não acredita muito em Jesus, não, mas ele chama Jesus de Cristo para tentar fazer uma barganha ali. Esse é o mais politizado, é o líder da coisa ali. Salva-te a ti mesmo e salva nós também. Ele quer sair livre daquela situação. Bom, também. O crucificado mais consciente, esse é mais politizado. O outro é consciente. O outro que tem consciência reconhece que está ali porque cometeu um ato grave. Está ali porque cometeu um delito grave. Está pagando a pena, pagando a sentença dada pelo juiz. Esse é o consciente. Esse que é mais consciente, dona Fátima, chama Jesus de Rei. Chama Jesus de Rei. E esse não quer nada, dona Fátima, por incrível que pareça. Esse não quer nada. Esse é o mais consciente. O politizado quer barganha, quer a troca. Livra você e livra eu aqui também. O mais consciente não quer nada. Ele só quer uma coisa. Ele só pede uma coisa: que Jesus se lembre dele quando estabelecer o seu reino no mundo. Só isso. A resposta de Jesus vai além do pedido dele. Ao invés de você desejar um futuro indeterminado, um futuro que você não sabe o que é que vem, que é isso que ele deseja. Jesus responde com essa frase, dona Fátima: hoje, e se vocês podem olhar na Bíblia de vocês, a palavra hoje, o H está com a letra maiúscula. Não é minúscula não é porque não é o hoje do dia. É o hoje da salvação, hein? O Kairos. Hoje você estará comigo no paraíso. Resposta perfeita de Jesus, exata. Ele troca a palavra reino. Ele não diz assim: hoje você estará no meu reino. Ele não fala isso. Ele troca a palavra reino pela palavra paraíso. Porque nós já refletimos aqui, no tempo comum lá para trás, vocês lembram? Que o reino que Jesus falava e desejava era construir um mundo que haveria semelhanças com a vida que nós tivemos lá no paraíso, lá atrás, na criação. Vida boa, a vida lá no paraíso, na criação, vida boa. Tudo é bom, até Deus diz, tudo é bom. Então o reino que Jesus propõe é esse reino. Você não é um outro, é você aqui, a gente criar um tipo de vida, um tipo de relacionamento de vida, um tipo de mundo que a gente se sinta bem, que a gente se sinta bem como era lá atrás. Essa questão do paraíso está no inconsciente nosso, viu? Esse inconsciente coletivo da gente. Por isso que o paraíso é apresentado na Bíblia como um lugar lindo, bonito, jardim, tudo maravilhoso, tudo dá certo, não tem imposto para pagar, não tem trânsito, não tem multa, não tem nada, não tem que pagar aluguel, nada.
tudo é maravilhoso. Então Jesus muda essa palavra corretíssima. O bom ladrão, portanto, ele se torna símbolo de esperança, de consolação certa da misericórdia de Deus. Um homem que escreveu sobre São Francisco, chamado Tomás de Celano, que foi o biógrafo de São Francisco, Tomás de Celano, inspirado nesse diálogo aí de hoje, ele escreveu, fez uma composição literária chamada Dies Irae. Dies Irae, o dia da ira, em latim, que fez parte no passado do missal romano até o século XIII. No ato penitencial, depois do Senhor ter piedade de nós, quer dizer, se rezava o Dies Irae, o dia da ira. Dies Irae, dia de ira, neste dia o século se desfaz como cinza, assim também testificou Davi e Sibila. Quanto temor haverá então, quando o juiz vier, para julgar com rigor todas as coisas. Dies Irae, escrito por Tomás de Celano, inspirou Mozart. É o mais belo Dies Irae que eu conheço, hein, gente? Tem outros, mas esse é o mais bonito de todos, é esse. Na missa de Requiem, na missa para defuntos, na missa de Requiem de Mozart, que ele fez para o pai, em homenagem ao pai, ele colocou a letra do Tomás de Celano, Dies Irae. É lindo de morrer. É lindo de morrer. É lindo de morrer. A piedade, o poder de Deus é capaz de ter piedade de mim, de me restaurar. Davi sentiu isso também, ele fala na letra, né? Mas a gente tem que ter piedade. Piedade das pessoas que andam de bonde, piedade das pessoas que sonham em comprar carro, comprar apartamento, piedade das famílias suburbanas, piedade dos adolescentes, piedade das pessoas que andam elegantes, piedade do moço franzino, também piedade do moço impávido, forte, colosso, ter piedade também dos músicos que tocam nos cafés da noite, por aí, ter piedade daqueles que buscam o silêncio também, ter piedade dos pobres, ter muita piedade dos pobres que acabaram ficando ricos na vida. Ter piedade dos vendedores de passarinho também. Ter piedade, sobretudo, dos barbeiros em geral, dos cabeleireiros também. Ter piedade da quem conserta sapatos da gente, dos sapateiros. Ter piedade dos dentistas que vieram ao mundo para fazer a gente sofrer. Ter piedade dos homens públicos e, em particular, dos políticos. Mas muito mais piedade para quem trabalha para os políticos. A família, os amigos, aqueles que trabalham para eles. Que Deus tenha muita piedade deles. Ter piedade também das mulheres. Piedade da moça feia, piedade da moça bonita, piedade das moças pequenas. Ter piedade, que Deus tenha piedade da mulher no instante do parto. Deus tenha piedade das mulheres separadas. Mas também Deus tenha piedade das mulheres que são casadas. Deus tenha piedade das primeiras namoradas e dos primeiros namorados. E Deus tenha piedade das mulheres que são puras e das mulheres que são santas. Elegia da piedade, que resume um pouco o universo humano, o bonito e o sofrido de cada coisa. O bonito e o sofrido de cada coisa. É esse diálogo cheio de compreensão, de amor, que deve nos conduzir durante esse tempo do advento. As palavras do ladrão consciente.
do bom ladrão consciente. Lembra-te de mim, Jesus, amor e Salvador. O advento vai começar, o Natal vai começar já domingo que vem, e vai dar início. Tempo para a gente fazer essa revisão na nossa vida. Se coloque ao lado de Jesus no Calvário. Faça também a sua revisão de vida. Mude, transforme a sua vida. Acolha Jesus, que é a esperança que chega. E essa placa, a gente tem que sempre que olhar para ela. Ela passa desapercebida muitas vezes. A placa sobre a cabeça de Jesus tem sempre que ser observada, onde está escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, João 19:19. E também cheios de esperança e de perseverança, a Ele nós rogamos. Tenha piedade, Senhor. Tenha piedade das santas mulheres, dos meninos velhos, dos homens humilhados. Seja piedoso para com todo mundo, porque todos merecem piedade. E se piedade sobrar ainda aí, meu Deus, tenha piedade de mim. Tenha piedade de mim. Talvez vocês nunca tenham valorizado essas palavras no ato penitencial, né? Que tem esse contexto e esse sentido. De pé, vamos responder ao chamado aqui da fé. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês creem em Deus Pai, que criou o céu e a terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e nos entregou o mundo para que cuidemos dele e vivamos em paz? Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez nosso irmão, deu a sua vida por nós, ressuscitou e está junto do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na comunidade, da igreja, na paróquia, nos comunica o perdão dos pecados e nos garante a ressurreição da carne e a vida eterna? Passamos as preces, meus irmãos e minhas irmãs, unidos a todos os cristãos no Oriente e no Ocidente, vamos nos voltar para Deus com humildade e peçamos pela nossa igreja no mundo inteiro, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Quer fazer daí ou daqui? Pode fazer daqui também, ó, pela igreja. Igreja e pelos seus pastores, pelos cristãos de todos os continentes e nações, e pelos judeus, muçulmanos e descrentes, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos os homens pelos quais Cristo morreu, por aqueles que o insultam e desprezam, e por todos os que na cruz chamam por ele, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que detêm autoridade neste mundo, pelos homens que estão em guerra e passam fome, e pelas vítimas do ódio e da violência, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por aqueles que vivem longe de Deus, e pelos que abrem o coração à voz de Cristo, que lhes promete o perdão e o paraíso, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por nós mesmos e pelas nossas famílias, pelos que servem a Cristo nos mais pobres e pelos que já partiram para o reino da glória, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Deus, amigo dos homens, que em Jesus nos dás a conhecer o nosso Rei, fazei-nos escolher como Ele,
o amor como força invencível e o serviço como única grandeza. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Meu Deus do céu. Oremos. Aceitai, Senhor, esse sacrifício de perdão, de reconciliação humana, e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação te agradecer sempre, em toda parte, em todo lugar. Com o óleo da alegria, o Senhor nos consagrou, o Senhor nos escolheu, para que o seu povo fosse um povo de sacerdotes, sacerdotes eternos, e Rei do Universo, o teu Filho Jesus, que é nosso Senhor, para que, oferecendo-se na cruz, no trono da cruz, no altar da cruz, Ele, como vítima de reconciliação, consumasse o mistério de toda a nossa redenção, a redenção humana, e submetendo a seu poder todas as outras criaturas, todas as outras autoridades, oferecesse a vossa Ele, Jesus, oferecesse a tua infinita majestade um reino eterno, verdadeiro, para todos. Reino de verdade, reino de vida, reino de santidade, reino de graça, reino da justiça, reino do amor, reino da paz. Por isso, com os anjos e os santos todos no céu, os mártires,
e todos os outros seres do céu, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o teu Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério admirável da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Te agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e te servir. E nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da tua igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Dom Algacir, nosso bispo Algacir, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da alma de teu filho João Aureliano, que o Senhor chamou desse mundo à tua presença. Concedei-lhe a ele e a todas as almas que, tendo participado da morte de Cristo pelo sacramento do batismo, participem igualmente e com certeza da sua ressurreição, da ressurreição de Jesus Cristo. Enfim, nós te pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. A oração do Senhor, vou pegar aqui, que a edição atual é mais bonita. Na oração do Senhor, vamos novamente fazer essa recomendação, lembrar de rezar pelo Dom Bento, que Deus dê muita saúde para ele, Dom Bento aqui do Olivetano, Colégio Olivetano, pároco da Igreja Nossa Senhora da Esperança. Rezar, agradecer a Deus também pela saúde do Rodrigo, que está em Bertioga. Agradecer muito a Deus, que Deus dê bênção e saúde para Lara, para Maria Lara, para Jéssica, para Marilza também. E também pela Edna Matos. Deus ajude esse mineiro, brasileiro, católico, nomeado secretário de Estado, Gleison, para a congregação, para os leigos.
É muita coisa. Sabemos que a gente às vezes exagera um pouquinho, mas tenha paciência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, nosso Senhor. Dai ao mundo a paz que tanto precisamos, para que, ajudados pela sua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, olhando do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Sustenta, remeta a minha vida e para esse povo que está aqui. O Senhor está sentado como Rei eterno. O Senhor vai abençoar o seu povo na paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai dizer: corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Ei, beleza. Vamos lá.
Senhor, que nos alimentaste com o pão da imortalidade, a Eucaristia, fazei que, obedecendo com santa alegria os mandamentos de Jesus Cristo, teu Filho, Rei do Universo, mereçamos viver para Ele, para sempre com Ele, no reino do céu. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ei, coisa maravilhosa. Toda vez que eu falo que eu vou fazer a missa rápida, eu demoro. Eu fico olhando para a cara de vocês, fico aí encantado. Assim. Aí demora. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Quem tem o aplicativo com a missa, reveja em casa depois, com calma, tá? Assista durante a semana, que é para refletir, meditar, né? É para isso que serve. E um abraço também para minha mãe, me assiste. Ela pensa que fala comigo, mãe, tu fala, manda um beijo para mim. Pronto.